Fala galera do segundo A, segundo B, beleza? Fazer um salve aqui pra vocês, gente. Fazer uma revisão de um tema que a gente trabalhou no primeiro bimestre, que foi o renascimento. Mas ó, presta atenção, hein, Ana Júlia? Pode vir falar que não entendeu, não sei o que lá. Você também, hein, Ana? Sejam que nem Maria Eduarda, Anderson, ótimos alunos, tá? Você, Elber, Alex, larga o celular agora um pouco, ou melhor, não larga não, que vocês precisam me ver pelo celular, mas prestem atenção. E Alan, você também. Puta, o Alan é chato pra caralho, mas eu amo você também, Alan, tô brincando. Vamos ao que interessa, galera, que é o tal do renascimento. O que foi o renascimento? Foi um período de profundas transformações políticas, econômicas, culturais, religiosas que ocorreram na Europa Ocidental do século XIV ao XVI. Então já guardem que esse é o período do século XIV ao século XVI. Foi o período do Renascimento. E esse período foi o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então já faz essa relação, que o período do Renascimento foi um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá ok? Dos séculos XIV ao XVI. Então, pessoal, a gente vai começar falando do renascimento socioeconômico. Por quê? Porque ele precede os demais renascimentos, digamos assim, tá? E o renascimento socioeconômico, ele vai acontecer após as cruzadas da Igreja Católica. Essas cruzadas, elas ligaram o Oriente ao Ocidente por meio do comércio, tá? Os cruzados, quando eles vieram lá do Oriente Médio, da Ásia, eles trouxeram especiarias, eles trouxeram temperos como pimenta, cravo, canela, trouxeram tapetes luxuosos, tecidos luxuosos, enfim, os europeus gostaram desses produtos e quiseram mais. E também passaram a vender coisas para o Oriente, tá? Então, repito, isso intensificou o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Essa intensificação comercial fez expandir as cidades e fez surgir uma classe social que é a classe da burguesia. Ok? Então ocorre o fim do feudalismo, que era uma economia agrícola, rural, tá certo? E ela é substituída por essa economia comercial e urbana, tá bom? Então, tomem nota aí agora, que essas são as ideias principais. O fim do feudalismo, a ascensão do capitalismo comercial, a ascensão da burguesia, a formação de cidades. Essas características são as características desse renascimento socioeconômico. Deu para guardar? Então, se não deu, vejam aí de novo. Tá ok, pessoal? Agora a gente vai ver que esse renascimento, ele ocorre também no aspecto cultural, nas artes, na ciência, na literatura. Por quê? Porque essa relação entre o Oriente e o Ocidente, ela traz consigo também pessoas, né? Ocorre uma migração do Oriente para o Ocidente, por causa dessas cidades, né, que estão crescendo, que estão prosperando, então o comércio está prosperando, então isso atrai a população. E essa migração ocorre principalmente do Império Bizantino, tá? Que envolve Turquia, Oriente Médio, enfim, do Império Bizantino, que migram muitas pessoas para a Europa Ocidental, e principalmente para a Itália, para cidades como Veneza, Florença, tá certo? E essa migração que vem do Oriente, ela traz consigo a cultura clássica greco-romana, que na Europa já estava um pouco perdida. Faz renascer a questão da racionalidade, da busca pela ciência para explicar as coisas, a valorização do homem como centro da criação, tá certo? A filosofia clássica de Platão e Sócrates, toda essa cultura clássica, ela é trazida de volta para a Europa Ocidental. E ela vai florescer onde? Na Itália. É na Itália que essa cultura é retomada. Aliás, daí a origem do nome Renascimento, porque é retomada essa cultura clássica greco-romana. Então é o renascimento para essa cultura clássica greco-romana. Então isso vai influenciar nas artes, onde vão surgir os 5 grandes, por exemplo, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli e Rafael, tá certo? Os 5 grandes das artes, né? Na literatura, nós temos representantes como Miguel de Cervantes e o clássico Dom Quixote. Nós temos Dante Alighieri e a Divina Comédia, e outros autores como Shakespeare, como Camões, Maquiavel,
todos esses representantes da literatura do Renascimento. Já nas ciências, nós temos como representantes Copérnico, Galileu e Kepler, né? Esses todos defensores do heliocentrismo, mas o pai do heliocentrismo é o Copérnico. Mas todos eles defenderam corretamente o heliocentrismo contra o geocentrismo católico. A gente até falou disso, né? Em especial o Galileu, nós podemos citar, dentre as contribuições que ele deu, foi a invenção do telescópio. Ele ajudou a desenvolver metodologias experimentais científicas e por essas e outras que o Galileu é considerado o pai da ciência moderna, tá certo? Então aí, esses são alguns representantes da ciência renascentista. Mas eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, que tanto nas artes, quanto na literatura, quanto na ciência, o que guiou todos esses que eu citei foram os chamados pilares do renascimento cultural, que foram a racionalidade, a busca da ciência para explicar as coisas, a quebra com os dogmas religiosos, o antropocentrismo, que é o homem como centro da criação. Esses são os pilares da corrente de pensamento chamada humanismo. Aliás, tomem nota, pessoal, essas são palavras-chave do renascimento cultural. A racionalidade, a valorização da ciência, o antropocentrismo são os pilares da corrente de pensamento chamada humanismo. E foi essa corrente de pensamento que inspirou todos os artistas e autores que eu citei anteriormente. Tá ok, pessoal? E para a gente fechar o nosso vídeo, ficou faltando apenas o renascimento religioso. E esse vai ficar por conta da Reforma Protestante, que é o quê? A quebra da hegemonia da Igreja Católica Romana na Europa Ocidental e a criação do protestantismo. Mas a Reforma Protestante é um assunto que a gente vai ver à parte, tá certo? Mas já fique registrado que o renascimento religioso, ele fica por conta da Reforma Protestante e a criação do protestantismo. Tá certo, galera? No mais, a gente fica por aqui, que já deu para cansar, né? E fecha a conta e passa a régua.